Imagina você contribuir durante anos com uma instituição da qual você faz parte, mas no dia que você mais precisa, ela simplesmente diz: "Não podemos te ajudar". Você continuaria fazendo parte disso? Parece absurdo, mas preste atenção nisso aqui. Igreja não é banco para socorrer membros endividados. É pagar dívida de rolo que ele faz na vida, não. O dinheiro da igreja não é para socorrer membros que estão com pepino de dívida. Dinheiro não vai ver. Segundo a Bíblia, a verdadeira igreja não é uma empresa, nem uma instituição. Ela é um corpo. Veja o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também é Cristo. E ele continua com algo ainda mais profundo. Veja o versículo 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Agora pense comigo. Se um membro está em desespero financeiro, pressionado por dívidas, risco de perder o básico, e o restante simplesmente observa sem agir, isso ainda é um corpo ou já virou uma estrutura sem vida? A realidade da sua comunidade revela sensibilidade ou indiferença diante da dor. E não para por aí. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas um dos outros. Dívida é carga, aflição é carga, falta de recurso é carga. Se ninguém ajuda a carregar, então surge uma pergunta inevitável. Esse mandamento está sendo obedecido ou apenas conhecido? Na prática, as pessoas estão ajudando ou apenas aconselhando a suportar sozinho? Agora volte para o modelo da igreja primitiva. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Não havia entre eles necessitado algum. Percebe o padrão? Não era sobre acumular, era sobre suprir. Então a pergunta é simples: o que mudou? Mudou o Evangelho ou mudamos a forma de viver o Evangelho? O que você vê hoje se parece com Atos ou com um sistema que funciona de outra lógica? E aqui a questão se torna ainda mais séria. Se alguém tiver recursos e vendo seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3,17. Se há recursos, mas não há compaixão, o problema não está no dinheiro, está no coração. O ambiente que você está inserido demonstra amor em ação ou apenas organização e discurso? E Tiago vai direto ao ponto. Se disserdes, ide em paz, e não lhes derdes o necessário para o corpo, que proveito há nisso? Palavras não sustentam ninguém. Discurso não resolve uma necessidade real. A fé que você vê sendo vivida tem impacto prático ou termina nas palavras? E o próprio Jesus Cristo confrontou líderes religiosos exatamente por isso. Ai de vós, porque devorais as casas das viúvas. Mateus 23,14. O problema nunca foi ajudar demais. O problema sempre foi reter enquanto os outros sofrem. Quem está sendo priorizado hoje? As pessoas ou a estrutura? Se ao olhar para tudo isso, você percebe que a realidade da igreja que você frequenta não segue esse padrão, então talvez seja o momento de fazer uma pergunta honesta. Você está na igreja de Cristo ou apenas dentro de uma instituição religiosa? Porque Cristo não fundou um sistema para arrecadar. Ele formou um corpo para cuidar. E se ainda houver dúvidas sobre qual é o padrão verdadeiro, então vale olhar para a definição que vem do próprio Deus. Tiago escreveu: a religião
pura e sem mácula diante de Deus é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e se afastar da corrupção do mundo. Então eu te deixo algumas perguntas. Se uma instituição não cuida de quem está em necessidade, ela ainda pode ser chamada de religião pura? Se ela vê o sofrimento e não age, isso agrada a Deus? E mais importante, aquilo que você segue hoje se encaixa na definição de Deus ou apenas na definição dos homens? Pense nisso.